Filhotes, quando Darwin compôs a sua incrível teoria da seleção natural, ele não soube explicar a variação que existia entre indivíduos da mesma espécie. A gente vai discutir isso agora na teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Chama todo mundo pra cá, anota tudo direitinho e vamos pra cima. Beijo! Muito bem, filhotes, essa é a nossa aulinha agora para a teoria sintética da evolução, que também é chamada de neodarwinismo. Primeiro vamos entender, a proposta de neodarwinismo, neo quer dizer novo, não é isso? Então a gente vai pegar os pensamentos de Darwin quanto à seleção natural e vamos incorporar muito mais elementos que essa teoria trouxe. E o nome sintética quer dizer união, reunião. É que para montar a teoria sintética da evolução, você vai ver comigo que foram reunidos muitos conceitos da área da biologia e até de fora da biologia. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre isso. Primeiro, 1900 é um ano interessante porque houve o advento do mutacionismo. O que é a mutação? São alterações no DNA. E os professores da época queriam explicar tudo na biologia, na evolução, pelo mutacionismo e deixaram de lado o selecionismo, a seleção natural, que era proposta por Darwin. Bom, isso mudou. De 1936 até 1947, eles fundem o pensamento da mutação e da seleção natural de Darwin. E aí surge a teoria sintética da evolução. Eu acho muito legal esse esqueminha aqui, ó. Ele representa que eu usei a seleção natural como centro, como guia da minha teoria, mas eu vou fazer análise dos fósseis, vou utilizar genética, até porque houve a redescoberta dos trabalhos de Mendel. Eu vou utilizar conhecimentos da bioquímica, vou utilizar anatomia comparada, filogenia, biologia celular. Então não esqueçam, o termo teoria sintética vem da reunião de muitos conceitos que irão compor essa teoria que é incrível. Fechado isso? Vamos lá. Dá uma olhadinha para cá, filhão. Primeiro ponto importante, eu acho imprescindível para o teu vestibular, para o teu Enem, ou qualquer outra prova, FUVEST, por exemplo, é que você saiba o que os neodarwinistas defendem. Então vamos lá. Primeiro ponto, para ele as populações são unidades evolutivas. Pensa comigo, o que é uma população? Olha bem aqui que eu botei. A população é quando eu tenho um grupo de indivíduos de mesma espécie que estão na mesma área geográfica e no mesmo intervalo de tempo, no mesmo período. Eles estão interagindo, certo isso? Uma população é uma unidade evolutiva. Então, a gente não vai analisar evolução com um indivíduo. Eu vou analisar evolução a partir de uma população. Por que isso, professor? Vem cá comigo. É que as populações apresentam variabilidade genética. Por exemplo, se você pegar um grupo de seres humanos, nós somos da mesma espécie. Nós somos uma população, se estivermos interagindo, não é isso? Mas tem variação, pô. Tem variabilidade. Quer ver um exemplo disso? Tem ser humano que é mais alto, tem mais baixo, tem aquele mais gordinho, mais magrinho, cabelo preto, cabelo mais claro, tem o albino, tem a pele normal, não é isso? Então, existe variabilidade genética, mesmo que os indivíduos sejam de uma população, mesmo que eles sejam da mesma espécie. E aí a gente vai analisar o que acontece com a variabilidade genética dentro daquele grupo, dentro daquela população. Deu para entender, filho? Por isso que população no neodarwinismo é a nossa unidade evolutiva. Tudo bem isso aqui? Mais uma coisa importante, vem cá. Cada população apresenta um conjunto gênico. Eu acho esse nome muito didático, ó. Conjunto gênico. Até botei para vocês, ó. O conjunto gênico é o conjunto de genes que tem dentro da população. Certo isso? Cuidado, pode aparecer uma expressão na tua prova que é pool gênico, tá aqui, ó. Se ele se referir ao pool gênico, é o conjunto de genes que tem dentro de uma população. Tudo bem, filho, isso aqui? Vamos lá, então pensa comigo. Quanto mais genes tiver dentro de uma população, maior vai ser a variabilidade genética. Quanto menos genes tiver dentro de uma população, menor será a variabilidade genética. Deu para ter uma história?
Mas vem cá comigo. Esse conjunto gênico, ele vai sofrer influências. E esses fatores que influenciam o meu conjunto gênico, né, da população, são chamados fatores evolutivos. Eu entendo que esse é o ponto mais importante da teoria. Não esqueçam, toda a população tem um conjunto gênico que sofre influência de fatores evolutivos. Os principais, filhos, são 5. São o que eles vão cobrar na tua prova. Vem cá comigo. Os 5 fatores evolutivos são as mutações, a deriva genética, a seleção natural, as migrações e as recombinações gênicas. Fechado isso? Mas eu quero que você repita comigo, tá? Os 5 fatores evolutivos: mutação, seleção natural, deriva genética, migrações e recombinações gênicas. Vai ser fundamental que primeiro você fixe para mim os 5 conceitos, porque agora nós vamos diferenciá-los. Fechado? Muito bem, filhotes. Agora vamos pegar os 5 fatores evolutivos e vamos detalhar um pouquinho, né? Para ver como é que viria na tua prova. Vamos começar. Primeiro fator evolutivo, vamos pegar logo a seleção natural, tá? Ele é um dos mais importantes, por quê? Porque a seleção natural foi um fator que foi trazido, né, lá da teoria de Darwin para ser usado aqui no neo-darwinismo. Fechado? Vamos aqui comigo. O que é seleção natural, filho? Isso é uma pergunta interessante, sabia? Parece meio óbvia, né? Não é. Olha o que é aqui. A seleção natural é um processo, tá? Ou qualquer tipo de processo, que aumenta a frequência de genes, que me condicionam vantagem. Então, imagina, na população não tem variabilidade? Então, tem, por exemplo, pássaros que têm gene para um bico pequeno. Tem pássaros que têm gene para um bico médio. Pássaros com gene para um bico grande. A seleção natural vai favorecer aqueles genes que conferem vantagem para o ambiente. Vou te dar um exemplo bem simples. Dá uma olhadinha para cá. Esse pássaro aqui, é o chamado tentilhão de Darwin. Foi esse pássarozinho que o Darwin analisou na viagem que ele fez para o arquipélago de Galápagos, tá? Esse é o tentilhão de Darwin. O gênero dele é Geospiza, tá aqui, Geospiza, tá bem? O que aconteceu? Dá uma olhadinha para cá. A gente percebeu que entre os Geospiza existem variações. Olha que interessante. Tem aquele Geospiza que tem o bico menor, que eu vou representar de preto aqui, e tem o Geospiza com bico maior, que eu vou representar de cinza. Olha o que aconteceu. Quando o Darwin passou pelo arquipélago de Galápagos, ele pegou várias ilhas, né? Imagina essas 3. A Ilha Santa Maria, a Ilha Los Hermanos e a Ilha Daphne. O que aconteceu? Na Ilha Santa Maria, ele encontrou os pássaros com bico pequeno e com bico grande. Olha aqui, bico pequeno e com bico grande. Mas sabe por quê? Porque nessa ilha tinha uma grande disponibilidade de sementes de vários tipos. Tinha semente pequena, que esse pássaro se alimentava bem, tinha semente grande, que esse pássaro se alimentava bem. Deu para entender, filho? Beleza. Na segunda ilha, Los Hermanos, olha para o gráfico. Eu já não tenho mais o pássaro de bico grande. Só tenho os pássaros de bico pequeno. Por quê? Tem a ver com a oferta de alimento. É que na segunda ilha eu só tinha semente pequena disponível. Então o que aconteceu? Deve ter ocorrido uma competição entre os pássaros e o mais apto era aquele que tinha bico pequeno e conseguia comer as sementes pequenas. Entendeu a mensagem? Então, ter bico pequeno é vantajoso na ilha Los Hermanos. E por isso foi preservado, mantido pela seleção natural. Entendeu a mensagem, filho? Vamos para a terceira. Na terceira ilha, eu tinha, olha aqui, eu tenho predomínio de pássaros com bico grande. Vamos lá, qual é a hipótese? É que nessa ilha eu tinha mais sementes grandes. Os pássaros começaram a competir. E o mais adaptado era o que tinha bico grande e conseguia comer aquela semente grandona. Então, a seleção natural aqui favoreceu aqueles pássaros com bico maior. Deu para entender a mensagem? Nunca esqueça, então. A seleção natural favorece os genes que me condicionam vantagem. E quem é que vai ter vantagem? Depende sempre dos fatores ambientais. Depende qual recurso está sendo consumido pelo indivíduo. Deu para entender a mensagem, filho? Então vem cá comigo. Dá para tirar uma conclusão daqui, sabe qual é? É que a seleção natural diminui a variabilidade. Anotem isso. A seleção diminui a variabilidade. Por quê? Porque a seleção funciona como um crivo.
ela vai mantendo só os mais aptos. Aqueles genes que me tornam menos aptos são o quê? Eliminados. Deu para entender essa história, filho? Muito cuidado com isso numa prova, tá? Seleção natural age como um crivo, diminui variabilidade genética. Outra frase que é importante para a prova de vocês, que eu quero que você anote também. A seleção natural tem uma ação direcionada, porque ela favorece os mais aptos. Isso quer dizer ação direcionada. Fechado isso? Vem cá comigo. Olha só, é muito importante para a prova de vocês que a gente divida as seleções naturais. Eu já vi inúmeras questões, você deve ter visto também, onde o candidato era cobrado para ele reconhecer qual o tipo de seleção. Vamos fazer agora. São 3, tá? Repete logo lá. Tem seleção direcional, estabilizadora e disruptiva. Ok? Vamos devagar de um por um, bora. Primeiro, seleção direcional, filho. É assim, ó. É quando rola uma seleção natural onde uma minoria é favorecida. Olha o que eu botei aqui, ó. Uma das minorias será favorecida. Dá uma olhadinha para esse gráfico aqui. Imagina que eu tenho uma população, né? E nessa população eu tenho o fenótipo, que é a maioria, é o predominante, e eu tenho fenótipos que são minoria. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho um grupo de mariposas. E o fenótipo predominante são as mariposas brancas e pretas. Aí tem uma minoria que é de mariposa só preta e tem uma minoria que é de mariposas só brancas. Todo mundo entendeu, filho? Se uma das minorias for favorecida, a seleção é direcional. Tem um exemplo que eu acho muito legal, eu acho que é básico, você tem que saber, que é o chamado melanismo industrial. Olha o que aconteceu, olha para cá para essa imagem. Muito bem, existia uma localidade na Inglaterra, onde foi feito um estudo que era o seguinte, as plantas, tinha um bosquezinho lá, tá? Imagina antes da Revolução Industrial, eu não tinha aquela liberação de fuligem, né, pelos automóveis, pelos trens, né? Então o ar era mais puro, era mais limpo. O que acontecia? O tronco das árvores era coberto por líquen branco. Líquen branco. Então as árvores eram todas brancas. O que aconteceu? Uma minoria das mariposas era favorecida. Sabe quais? As brancas. Porque a mariposa branca pousa no caule branco e se camufla. Ela não é vista pelos predadores. Beleza. Só que aí chegou a Revolução Industrial. E aí eu tenho os automóveis e as máquinas, né, liberando fuligem no ar. Então o ar fica sujo, não é isso? Os líquens desaparecem. Olha o que aconteceu, filho. O tronco das árvores ficou escuro. E aí uma minoria das mariposas foi favorecida. Sabe quem? As pretas. Porque a mariposa preta pousa no caule preto e fica camufladinha, escondidinha. O predador não consegue enxergá-la. Você percebeu isso? Então, olha que legal. Antes da Revolução Industrial, a mariposa que era favorecida era a minoria branca. Depois da Revolução Industrial, a mariposa favorecida foi uma minoria preta. Mas é sempre uma minoria sendo favorecida. Se eu tenho favorecimento de uma minoria, a seleção é direcional. Olha a mudança no gráfico como fica, filho. Repara, ó, aquele grupo que era predominante diminuiu. Essa minoria diminuiu, mas esta minoria aqui, ó, foi favorecida. Entendeu? Não pegou legal com esse exemplo? Bora ver um outro, então. A aplicação de antibiótico. Imagina, por exemplo, que eu estou com uma dor danada de garganta. Fui até o médico, né? E ele falou, Renato, você está com uma infecção bacteriana. Beleza. Aí ele passou um antibiótico e eu vou tomar como o médico prescreveu. Quando eu usar o antibiótico, filho, sabe o que acontece? Ele vai matar quase todas as bactérias. A maioria das bactérias. Mas é possível que uma minoria das bactérias mutantes sobreviva ao antibiótico. E aí essa minoria vai ser favorecida pelo uso do medicamento. Você percebeu a mensagem? Sempre que uma minoria for favorecida, eu tenho seleção direcional. Outro exemplo, aplicação de inseticida. Imagina que eu tenho uma área de lavoura, de plantação, joguei o inseticida para acabar com uma lagarta, por exemplo, que está infestando a minha plantação. Imagina que o meu inseticida matou quase todas, mas uma minoria das lagartas eram resistentes e sobreviveram. Pegou a mensagem, né? Se uma minoria é favorecida, a seleção é direcional. Olhem a segunda. A segunda é a chamada seleção estabilizadora. Olha a diferença. Quando for estabilizadora,
é quando o grupo predominante, é quando a maioria vai ser favorecido. Tem um exemplo aqui, pessoal, que eu acho muito fantástico, muito interessante. Olhem para cá. É o que acontece na anemia falciforme. Olhem só para cá. Primeiro, olha essa imagem. Anemia falciforme é uma mutação gênica, tá? É causada por um gene recessivo, que causa má formação na hemoglobina. Aí a hemácia fica assim, ó. Ela pega o formato de uma foice. E quando a hemácia tem o formato de uma foice, ela tem mais dificuldade para transportar o oxigênio, tá bom? Olha a imagem, filho. Essa é a hemácia normal, essa é a hemácia falciforme. Olha que interessante agora. Na África acontece assim. Se o indivíduo for Szinho, ele vai ter anemia falciforme em todas as hemácias. E isso acaba levando ele a uma morte precoce. Beleza. Mas se o indivíduo for Szão, olha que interessante, Szão, ele vai ter todas as hemácias normais, o que é desvantajoso. Por quê? Porque na África eu tenho endemia de malária. E aí o agente da malária, o protozoário que causa malária, vai poder se disseminar em todas as hemácias. E aí o indivíduo é desfavorecido. Olha que incrível. O indivíduo que é Szão, vai morrer de malária, e o Szinho vai morrer de anemia falciforme. Quem leva vantagem nisso? O heterozigoto. O indivíduo heterozigoto, ele tem algumas hemácias normais e algumas hemácias falciformes. Ele não morre de anemia falciforme porque tem as hemácias normais. E ele não morre de malária porque tem algumas hemácias que são falciformes e não são atacadas pelo agente da malária. Você percebeu? Olha o que aconteceu então. No gráfico eu percebo que o heterozigoto, que já era o grupo de maioria, foi favorecido mais ainda. Olha o gráfico como ficou, filho. A minoria Szinho diminuiu. A minoria Szão diminuiu. E a maioria heterozigoto aumentou. Percebeu? Incrível, né? Essa seleção chama estabilizadora. Vem cá comigo. E o terceiro caso, ó. A terceira é a chamada seleção disruptiva. Vamos lá para entender essa história. Disruptiva seria assim, ó. É quando as duas minorias vão ser favorecidas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vamos pegar um exemplo? Olha que curioso. Imagina, filho, que tem uma localidade onde eu tenho um campo aberto e ao lado eu tenho uma mata fechada, uma floresta. Campo aberto, floresta. Imagina que nessa localidade eu tenho 3 tipos de mamíferos. Olha só. Eu tenho aqueles mamíferos que têm o pelo mais clarinho, eles são uma minoria. Só que vai levar vantagem, que quem tem o pelo mais clarinho consegue se camuflar melhor no campo. Ele está bem adaptado ao campo. Beleza. Tem aquele mamífero que tem o pelo bem escuro, é uma minoria também. Esses que têm o pelo bem escuro são minoria, vão levar vantagem, porque ele se camufla legal, ele se esconde legal numa floresta. Só que tem a maioria dos mamíferos que tinham a pelagem escura e clara. Esses que são escuro e claro, que são a maioria, não se adaptam bem nem ao campo, nem à floresta. Olha o que aconteceu. A minoria que tem um pelo claro aumentou, a minoria que tem um pelo escuro aumentou e a maioria reduziu. Ó, isso é uma seleção disruptiva. Mas eu queria que você entendesse a palavra. Disruptiva vem de ruptura, vem de quebrar. Sabe o que vai acontecer, filho? Esses mamíferos que têm o pelo clarinho e que ficaram no campo acabam se isolando dos mamíferos que têm o pelo escuro e ficaram na floresta. Se esse isolamento persistir durante muitos anos, pode ser que eles se tornem espécies diferentes. E a gente chama esse fenômeno de especiação. Deu para entender? Então a seleção disruptiva pode provocar isolamento dos indivíduos que eram da mesma espécie. E uma vez que eles estão isolados, e se eles continuarem isolados, eles podem no futuro se tornar espécies diferentes. Muito interessante, né? Fica ligado. Galera, agora vamos pegar o terceiro fator evolutivo, não perde as contas, tá? O terceiro agora são as migrações. Pensa comigo, vamos lá. Tem 2 tipos. Se o indivíduo está entrando na população, ele é um imigrante. Se o indivíduo está saindo, ele é um emigrante. As 2 coisas interferem na variabilidade. Sabe por quê?
Porque o imigrante ele pode trazer novos genes e aumentar a variabilidade da população. O emigrante ele promove retirada de genes e diminui variabilidade. Você entendeu isso? Tem outra coisinha que é muito importante para a prova, que é isso aqui, ó. As imigrações entre populações geram miscigenação. E essa miscigenação entre eles diminui as diferenças genéticas. Por exemplo, a população brasileira ela tem miscigenação com quase todo o restante do mundo. É por isso que você encontra hoje pessoas nativas do Brasil, nascidas no Brasil, mas que têm um fenótipo, uma aparência, né? Parece com um indivíduo que é africano. Ou então a aparência dele lembra alguém que é japonês. Ou então a aparência lembra alguém que é russo. Isso é fruto de quê? Miscigenações. Isso é muito legal. Não esqueçam, migrações entre duas populações podem diminuir as diferenças genéticas que há entre elas. Pegou a ideia? Olha o próximo. O quarto fator evolutivo são as mutações gênicas. Eu não vou explorar muito mutação gênica aqui nessa aula, porque nós vamos gravar uma aulinha só para isso. Depois procure na playlist de genética, tá? Aulinha para mutação. Mas eu queria antecipar uma coisa para vocês, dar um spoiler aqui importante da próxima aula, que é isso aqui, ó. A mutação gênica, filho, é quando há uma alteração no DNA. Quando eu falo alteração no DNA, eu falo de uma alteração na sequência de nucleotídeos. Por exemplo, imagina que tinha um gene para obesidade. Esse gene para obesidade tinha uma sequência de nucleotídeos, tipo ATC, GTA, CCT, AGC. Deu para entender? Se eu mudar essa sequência de nucleotídeos, eu posso acabar mudando a função do gene. Ou, mais interessante ainda, eu posso transformar um gene em outro. É isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Para nós, filho, a mutação gênica é um dos fatores mais importantes, porque é o único, olhe bem, é o único fator evolutivo que pode gerar novos genes. Não esqueça, toma nota, tá? O único fator que pode criar novos genes é a mutação gênica. E outra coisa muito importante para a prova. Cuidado. Ele vai querer insinuar na prova de vocês que as mutações acontecem com finalidade, que as mutações acontecem com propósito, que elas acontecem porque eu quero. E não é assim. Na verdade, as mutações acontecem de maneira casual. Depois que a mutação acontece no indivíduo, é que ele vai ser colocado para sofrer seleção natural. E a seleção vai dizer se a minha mutação é vantajosa ou não. Quer ver um exemplo disso, filho? Imaginem que até hoje no polo ainda nasce ursinho, que é branco, urso polar branco, mas nasce urso polar que é preto. Ainda nasce urso polar que são marrons. Isso acontece naquele ambiente do Polo Norte, o ursinho que nasce com pelo branco leva vantagem sobre os demais. Então a mutação dele se mostrou o quê? Vantajosa. Os outros ursinhos que nasceram não brancos, a mutação dele se mostrou desvantajosa. Fechado isso? Mutações, então, não surgem com finalidade, surge por acaso. Tá claro isso? Muito bem, filhotes. Agora vamos para o quinto e último fator evolutivo. Atenção para cá. Ele se chama recombinação gênica. Muito cuidado agora. Quando eu falei de mutação gênica, eu disse que novos genes poderiam surgir na mutação gênica. Aqui não. Recombinação gênica não gera novos genes. A palavra recombinação já diz tudo, é misturar. Recombinação gênica é quando eu misturo os genes que já existem no cromossomo. E tem 3 maneiras de eu misturar os genes que já existem. Tem 3 maneiras de recombinações gênicas. Vamos lá. Aí repete comigo, hein? A primeira é a mutação cromossômica. A segunda é a segregação independente. E a terceira é o crossing over. Essas 3 são recombinações gênicas. Vem cá que eu vou te explicar de maneira bem bacana, resumidinha, cada um deles. Vamos lá. Primeiro, mutação cromossômica. Olha para cá, filho. Imagina que eu tinha um cromossomo que tinha essa sequência de genes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Cada númerozinho é um gene, tá? Só que eu vou inverter um pedaço. Olha o que aconteceu bem aqui, ó. Agora a sequência era 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha como ficou. Quando eu inverti, ficou 5, 9, 8, 7, 6, 10, 11. Deu para entender? Então, essa mutação aqui foi uma inversão.
Foi uma mutação cromossômica. Eu alterei a estrutura do cromossomo. Reparem que não surgiram novos genes. Eu apenas mudei a posição. Eu os recombinei. Deu para ter nessa história? Vamos ao segundo. O segundo fator evolutivo é esse aqui, ó. É o crossing over. Ele acontece durante a meiose, durante a produção de gametas. E é quando os cromossomos trocam de pedaços. Então, olha que interessante. Se dois cromossomos trocarem de pedaços, eu vou misturar genes, eu vou recombiná-los. Eu queria chamar a atenção de uma coisa para vocês. Aqui, filho, no crossing over, eu não estou criando novos genes, eu estou apenas misturando. Quando eu troco de pedaço entre dois cromossomos, ó, eu misturo, eu recombino os genes. Pegou a mensagem? E o terceiro é esse aqui, ó. É a segregação independente. Olha que interessante, gente, dá uma olhadinha. Imagina que essa aqui é uma célula minha, sua, tá? Aí eu tenho dois pares de cromossomos, ó. Tem um par de cromossomo que tem os genes Azão, Azinho. E tem um outro par de cromossomos que tem Bzão, Bzinho. Fechou? Só que é curioso. Quando eu vou fazer gameta, os pares de cromossomos separam. Cada gameta meu vai ter um cromossomo de cada par. Então olha para cá, filho. Eu coloquei aqui os 4 gametas que eu poderia produzir. Quer ver, ó? O meu gameta poderia ter o cromossomo Azão desse par, ó, e poderia ter o cromossomo com Bzão desse segundo par. Olha aqui. Ou o meu gameta poderia ter o cromossomo com Azão desse par, ó, e com o Bzinho desse. Olha o que está acontecendo. Ou o meu gameta poderia ter o cromossomo com Azinho de um par e Bzão do outro. Ou ainda o meu gameta poderia ter o cromossomo com Azinho de um par e Bzinho do outro. Percebeu, filho? Quando os pares de cromossomos separam, eles se combinam de maneira aleatória durante a formação dos gametas. Uma mensagem a mais importante da aula, eu queria que você percebesse que na mutação cromossômica, no crossing over e na segregação independente, eu não vou criar novos genes, eu vou apenas recombiná-los. Eu vou misturá-los de uma maneira diferente. E isso aumenta a variabilidade genética. E aí, filhotes, pegou a mensagem da aula direitinho? Você vai fazer agora 3 coisas para mim, tá? Primeiro, você vai fazer o seu resuminho da aula e qualquer dúvida você vai colocar pra gente aqui nos comentários. Segundo, você vai repostar essa aula para todo mundo. Ajude os outros como eu estou te ajudando também. E terceiro, não esquece de inscrever. Quanto mais gente tiver aqui no canal, mais a gente vai crescer e postar aulas para vocês. Beijo!